Fala galera, esse é o resumo completo de Tengoku Daimakyo, com todos os episódios lançados até o momento. Espero que vocês curtam o vídeo, então pega o lanchinho, relaxa e bora pro recap. Imagine dois mundos opostos, divididos apenas por uma parede sem fim. Do lado de dentro, existe um lugar chamado Céu, onde as pessoas vivem felizes e em paz. Mas do lado de fora, galera, é conhecido como Inferno. O lugar está em ruínas e cheio de monstros terríveis que saem à noite para caçar humanos. E como você já percebeu, nesse mundo a luta é constante e muitos são forçados a matar para continuar vivos. Dentro da muralha, neste lugar isolado conhecido como Céu, Mihime informa seu amigo Tóquio sobre um exame escolar que acontecerá naquele dia. Tóquio duvida de sua amiga, já que a escola costuma avisá-los com antecedência sobre isso. Porém, inesperadamente a escola anuncia realmente que haverá um exame, e durante o teste, Tóquio se depara com uma pergunta estranha na tela. Você quer ir lá fora? A pergunta some rapidamente e Tóquio fica confuso se a interpretou corretamente. Após o fim do exame, Tóquio questiona como Mihime sabia sobre o horário do teste com tanta antecedência, e ela afirma que foi apenas a sua intuição. Tóquio, por sua vez, menciona a pergunta estranha que viu na prova. Intrigada, Mihime leva Tóquio até a parede e expressa sua suspeita que existe um mundo lá fora além dela. Ela afirma ter visões de pessoas onde uma delas se parece com Tóquio. Tóquio passou a vida inteira dentro da área murada e considera esse local como seu mundo inteiro. Porém, após a conversa com Mihime, ele começa a pensar em várias coisas e até tem dificuldades para dormir à noite. E em busca de respostas, ele retorna à parede e acaba encontrando a diretora. E muito curioso, Tóquio pergunta se realmente existe outro mundo além da parede. A diretora acredita que Tóquio descobrirá a verdade mais cedo ou tarde, e portanto revela que existe sim um mundo além da parede, mas é um lugar sujo e perigoso, cheio de monstros terríveis. E no mundo exterior, a cena começa com dois irmãos que caminham por uma rua em ruínas. A irmã mais velha se chama Kiruko e o mais novo Maru. Eles estão em busca do lugar chamado Céu, um lugar mítico que não sabem ao certo onde fica. E durante a conversa entre os dois, descobrimos que eles estão procurando um lugar melhor para viver, já que o mundo exterior foi devastado há 15 anos por uma catástrofe sem precedentes. Coincidentemente, Maru se parece muito com Tóquio, o garoto que vive do outro lado da parede num lugar chamado Céu. E no mundo exterior, os irmãos continuam andando em busca do céu, mas estão famintos e sem suprimentos, quando encontram uma casa aparentemente vazia. Então eles decidem entrar pela janela e, para sorte deles, encontram um pacote de papel higiênico e algumas ervas daninhas no vaso sanitário, que Kiruko fica feliz em arrancar para usar como alimento. No entanto, enquanto Kiruko usa o banheiro, Maru acidentalmente a vê, o que a deixa irritada, e após a busca frustrada por comida, eles encontram um esqueleto de um casal que morreu de fome, e determinados a sobreviver, eles vasculham a casa toda e conseguem encontrar latas de comida. Apesar de Kiruko não ser bom em cozinhar, eles conseguem matar a fome. Eles continuam sua jornada em busca do céu e se deparam com um grupo de bandidos num caminho, galera. Eles sabem que em um mundo sem leis, garotas são alvos fáceis para criminosos como eles. Então, Maru, com agilidade e habilidade em artes marciais, rapidamente enfrenta os arruaceiros, mostrando que eles não são páreo para ele. Mas quem chama mesmo a atenção, galera, é Kiruko. Ela usa uma pistola especial de raio laser que derrete um poste. E vendo a habilidade de Kiruko, os bandidos se cagam de medo e ela questiona sobre o lugar chamado Céu, um lugar cheio de tomates que é muito desejado por amantes do fruto, pois Kiruko está muito determinada a encontrar esse lugar. Ela então ameaça os bandidos para que eles entreguem uma bateria, visto que isso é algo que ela precisa para continuar sua jornada. E ao ver Kiruko carregar a arma com a bateria, os bandidos são obrigados a deixá-lo seguir em frente. E enquanto caminham, os dois conversam sobre suas idades. Maru revela que tem 15 anos e Kiruko não sabe ao certo a sua idade, apenas dizendo que tem cerca de 20 anos. Eles acabam chegando em um hotel em funcionamento e agradecem a anfitriã por sua ajuda, oferecendo-lhes baterias em vez de dinheiro. Kiruko mostra à anfitriã uma foto de dois homens que são importantes para ela e pergunta se ela tem informação sobre o lugar chamado Céu, mas a anfitriã não sabe nada sobre isso. Embora Kiruko não tenha encontrado as informações que procurava, ela não se desanima e leva Maru para o quarto, onde eles finalmente têm a chance de tomar um banho quente e descansar. E depois de tomarem um banho quente, Kiruko se vê no reflexo do espelho e fica um pouco envergonhada com suas cicatrizes. E à noite, ela está animada para usar sua pistola especial para enfrentar monstros perigosos, mas a expressão repentina e sombria da anfitriã faz Kiruko perceber que pode ter dito algo inadequado. E após o acontecimento, a anfitriã volta ao normal e prepara o jantar para eles. Terminando a janta, a anfitriã faz um comentário sobre os irmãos terem filhos, deixando os dois bem constrangidos. E para evitar esse mal entendido, Kiruko explica que ela e Maru não são irmãos, e sim,
porém, ele é um guarda-costas contratado por ela. Porém, a resposta de Maru sugere que ele tem um sentimento por Kiruko, o que acaba deixando ele desapontado. Preocupada com ele, Kiruko tenta acalmá-lo antes de dormirem. Porém, a anfitriã os drogou com pílulas para dormir e caem em sono profundo. Logo após acordarem, Kiruko e Maru se deparam com um monstro devorador de homens do lado de fora da janela. A mulher está armada com uma espingarda e tenta impedir o avanço do estranho pássaro gigante, que está aterrorizando o hotel. Kiruko e Maru rapidamente se armam e se preparam para lutar contra o monstro. E para enfrentá-lo, eles bebem bastante água para diluir as pílulas que foram adicionadas à sua comida. E quando eles voltam ao hotel, Kiruko suspeita que a anfitriã dopou eles para impedir de lutar contra o devorador de homens. Logo em seguida, o pássaro gigante aparece novamente e os dois se preparam para atacá-lo. O monstro é aterrorizante, sem cabeça e com um chicote afiado que pode facilmente cortar um corpo humano. Porém, Kiruko e Maru são experientes em combate e logo começam a ganhar vantagem sobre o monstro. Enquanto Kiruko e Maru lutavam contra o pássaro gigante, a anfitriã os interrompe, declarando que o monstro era seu filho, já que ele havia engolido o filho dela. Kiruko fica chocada ao saber que o monstro havia devorado o filho dela, mas a mulher insiste que o pássaro é inofensivo e até a protegeu antes. Kiruko começa a acreditar na anfitriã e baixa sua arma. Então o pássaro repentinamente ataca a anfitriã com um chicote e a come. E neste ponto, Kiruko e Maru estão cheios de raiva pela morte da mulher. E Maru se oferece para ajudar Kiruko a se vingar. Kiruko é tocada pela gentileza de Maru e os dois decidem lutar juntos. Maru revela um poder incrível, capaz de destruir monstros com um único golpe. Eles continuam sua jornada para derrotar os monstros restantes e descobrir a verdade sobre o estranho pássaro gigante. A batalha final ainda está por vir e Kiruko e Maru estão prontos para enfrentar qualquer desafio que vier em seu caminho. E no dia seguinte, os dois estão tristes pela tragédia acontecida com a mulher, acreditando agora que ela estava falando a verdade sobre o monstro que herdou a personalidade do seu filho. Porém, eles sabem que o monstro ainda é uma ameaça para a humanidade e continuaria a matar pessoas. Eles decidem então seguir as pistas dos bandidos para encontrar o lugar chamado Céu e deixar o passado para trás. E após uma árdua jornada, Kiruko e Maru finalmente chegam em uma fazenda e suspeitam seu tão sonhado céu repleto de tomates. Mas nesse momento, Kiruko questiona Maru sobre seu objetivo na busca pelo céu. Maru tira uma garrafa e explica que ele foi convocado para ir para o céu e encontrar uma pessoa que é idêntico a ele, e em seguida injetar no seu corpo o remédio contido nessa garrafa. E dessa forma, ele pode salvar muitas vidas. Kiruko fica surpresa ao saber a missão de Maru. Sabendo que é muito perigosa, ela questiona se ele está disposto a arriscar sua vida para isso. Maru afirma que essa é sua missão e pede a ajuda de Kiruko. Ela concorda, mas com uma condição, de que ele prometa que irá sobreviver a tudo isso. E com essa promessa, eles continuam seguindo em direção ao céu, sem saber o que irão enfrentar até o final da sua jornada. Algum tempo depois, eles encontram fazendeiros amigáveis que o tratam com muito carinho, e eles descobrem que após a catástrofe que assolou a Terra, os aldeões se uniram para reconstruir sua humanidade, começando com o plantio de muitos tomates e outras culturas. E por causa disso, essa região foi apelidada de Paraíso dos Tomates. Ao chegarem na aldeia dos tomates, Kiruko e Maru percebem que os moradores não pareciam surpresos com a aparência do rapaz, levantando suspeitas de que talvez ele não encontre seu duplo céu. E desapontados, eles exploram a região e acabam encontrando uma caixa com uma marca semelhante à da pistola de Kiruko. E intrigados, eles imaginam que o objeto pode estar ligado ao mistério do céu e o poder especial da arma de Kiruko. Eles se perguntam sobre como a caixa apareceu ali, mas o aldeão só sabe que ela era usada para guardar suprimentos durante negociações com Tóquio. Sem encontrar pistas para o céu, eles decidiram voltar para Tóquio pelo mar. E no barco, Maru expressa sua tristeza por não ter encontrado o céu e confessa seus sentimentos por Kiruko e tenta beijá-la. Kiruko, por sua vez, revela seu segredo. Apesar de ter seu corpo feminino, seu cérebro pertence a um homem. Galera, essa revelação também choca Maru, deixando claro também os estranhos comportamentos dela anteriormente, como a timidez ao ver seu próprio corpo e não saber sua idade específica. Porém, ainda há muitos mistérios não resolvidos, como o conteúdo do frasco do remédio e a importância de encontrar alguém idêntico a Maru para salvar muitas pessoas. Nosso prota Maru continua na busca do lugar chamado Céu, onde dizem que um garoto parecido com ele pode ser a chave para salvar a humanidade. Mas depois de uma longa viagem, eles não conseguiram encontrar o tal paraíso. E no processo, Maru contratou uma garota chamada Kiruko como guarda-costas, mas já ficou claro que Maru sente algo a mais por ela. Ele criou coragem e tentou se declarar para ela, mas não foi correspondido, galera. E também fomos surpreendidos com a revelação do segredo dela, que na verdade ela é um homem que está preso no corpo de uma garota. Então Kiruko fala um pouco sobre seu passado
E voltamos 5 anos no passado, quando já tinha se passado 10 anos após a calamidade no mundo. E agora os humanos aos poucos se adaptaram à existência de monstros devoradores de homens. As pessoas começaram a reconstruir as suas casas. Kiriko e Haruki são irmãos órfãos. Se mudaram para um orfanato e começaram a trabalhar na indústria de corridas de kart elétricos. Kiriko era uma talentosa corredora que competia em corridas para ajudar a sustentar seu irmão e as crianças do orfanato onde eles viviam. E para manter a segurança da corrida, o chefe da associação contratou órfãos como guarda-costas, incluindo Haruki. E durante uma dessas corridas, 2 bandidos tentaram entrar com ingressos falsos e Haruki tentou impedir, mas acabou sendo derrubado pelos criminosos, já que nesse mundo pós-apocalíptico, as leis praticamente não existem e é difícil manter a ordem. Quando os bandidos estavam prestes a matar Haruki, um homem chamado Robin apareceu e salvou o dia. Robin ensinou a Haruki uma lição importante sobre luta. É preciso observar tudo ao seu redor e usar todas as ferramentas disponíveis. Ele deixou que Haruki ficasse com o crédito pela captura dos bandidos e receber a recompensa. Robin frequentemente cuidava das crianças de orfanato também, incluindo Haruki, e por isso ele se tornou um modelo para ser admirado por Haruki. Após receber a recompensa por capturar os bandidos, Haruki volta ao orfanato, onde Kiriko acidentalmente machucou seu braço, e é seguida por um médico barbudo que supostamente conduz experimentos com monstros devoradores de homens. Robin alerta Haruki sobre a verdadeira natureza do médico, e uma criança revela que é perigoso deixar Kiriko perto dele. A noite chega enquanto Haruki estava dormindo, percebeu que Kiriko estava com muito frio e pediu para que ela dormisse com ele. Quando Kiriko realmente fez isso, Haruki estava um pouco tímido. Após isso, um devorador de homens é descoberto na área, com um grupo de homens se preparando para lutar contra ele. Haruki então decide se juntar à luta e pega a arma que ele mesmo construiu. A história continua com Haruki treinando suas habilidades de tiro, após a recente eliminação do devorador de homens. Porém, Robin fica muito bravo com ele por ter se juntado à luta, pois havia perdido sua irmã na catástrofe e não queria que Haruki corresse o mesmo risco. E mesmo assim, Robin continua cuidando de Haruki como se fosse um irmão mais novo para ele. E em seguida, Haruki se apressa para assistir a corrida da sua irmã, mas quando usa seus binóculos para observar a pista, percebe um devorador de homens transparente se aproximando perigosamente da pista. Ele tenta pedir ajuda, mas os aplausos e o barulho das pessoas eram muito alto, torna impossível de ser ouvido. Então Haruki corre para salvar sua irmã, que está competindo na corrida de kart. Ele, sabendo que o devorador de homens apareceu na pista, era tarde demais para alertar os outros, e ele decide enfrentá-lo sozinho, galera. E Haruki tenta atirar no monstro com sua arma, mas não funciona. Ele então sacou sua adaga, mas logo foi capturado pelo monstro. Enquanto isso, Kiriko chega à pista e vê Haruki preso na boca do devorador de homens. Ele imediatamente para seu kart e pede ajuda a outros pilotos atrás dela. Kiriko acelera seu kart em direção ao monstro, gritando o nome de Haruki. Ela agarra o corpo dele e consegue retirá-lo da boca do monstro. Porém, Haruki é gravemente ferido e apenas metade do seu corpo consegue ser salvo. Kiriko estava tão emocionada e abalada ao pensar que seu irmão poderia morrer em breve, que ela relembrou o passado e as lágrimas começavam a descer. Enquanto isso, Haruki passava por uma cirurgia e em seu estado inconsciente, ele teve um pesadelo no qual sua amada irmã havia sido morta pelo devorador de homens enquanto ele ficou preso. Quando finalmente acordou, Haruki estava em um quarto de hospital e apesar de estar fisicamente exausto, ele se levantou para verificar como estava a sua aparência. Porém, ao se olhar no espelho, ele não conseguiu reconhecer a própria imagem e, desesperado para ver a sua irmã, ele começou a gritar e perdeu o controle. Os médicos tiveram que intervir rapidamente e injetar tranquilizantes nele. As enfermeiras, confusas com a situação, acreditaram que Kiriko não havia aceitado a morte do seu irmão e por isso estavam tratando Haruki como se ele fosse a irmã. Após acalmar-se, Haruki questionou as enfermeiras sobre o que aconteceu desde que ele entrou em coma. Elas revelaram que um médico barbudo fez a cirurgia para salvar suas vidas, mas infelizmente Kiriko morreu e o médico desapareceu após a cirurgia. Haruki estava confuso sobre o que estava acontecendo com ele e sua irmã, e ele se lembrou de vê-la chorando, mas estava viva antes de entrar em coma. Ele também não entendia como ambos foram parar no hospital juntos. Haruki decidiu manter a mudança de corpo em segredo e após 4 meses, ele recuperou-se e decidiu deixar o hospital para investigar melhor sobre a verdade. Ele se lembrou de que um órfão lhe disse que Robin estava investigando um médico barbudo. Então
Então, Haruki foi atrás de Robin em busca de ajuda. Quando Haruki chegou ao local onde Robin supostamente trabalhava, a equipe lhe informou que ele poderia ter sido morto, já que havia muitos desaparecimentos na região. Haruki retornou ao orfanato onde morava e descobriu que seus amigos haviam partido sem deixar pistas. Então ele decidiu iniciar sua própria investigação e descobriu o que realmente aconteceu com ele e sua irmã. Haruki estava desanimado enquanto voltava para o seu quarto. Ele se joga na cama e começa a chorar. Então ele pensa: as pessoas da instituição nunca encontraram o corpo de Robin e não há nenhuma prova definitiva de que ele está morto. Então talvez Robin tenha ido para outro lugar. Haruki acredita que se encontrar Robin ou o médico, descobrirá toda a verdade. Ele encontra fotos dos dois e assume a identidade de Kiruko, apresentando-se como guarda-costas e seguindo seus empregadores em todos os lugares para tentar encontrá-los. 4 anos se passaram dessa forma até que Kiriko conheceu Maru. O incrível passado de Kiriko choca Maru, mas em um mundo cheio de monstros não é impossível. Maru acaba acreditando no que Kiruko diz, mas não sabe se deve continuar a chamá-lo de irmã, assim como eles ainda estão preocupados em como chamar um ao outro apropriadamente. Um grito vem de um homem próximo. Kiruko e Maru correm para verificar e são pegos de surpresa. Um terrível monstro comedor de homens aparece do lado de fora do barco. A cena muda para o paraíso, onde um menino chamado Kona está pintando um bebê com um rosto estranho. Uma menina gosta muito de pintura, elogiando a obra por ser estranha, mas boa, e pergunta se ele pode dar uma pintura para ela. Kona fica confuso, sem entender por que sua pintura é considerada estranha. Então Tokyo aparece e leva a garota embora. Tokyo diz à garota para não criticar sempre as pinturas de Kona, enquanto a garota retruca que o estava apenas elogiando e que já viu bebês de verdade, e fala que eles não têm rosto. Tokyo segue a misteriosa garota, que o leva a uma abertura na parede para ver um bebê sem rosto. Tokyo deseja subir no muro alto, ele precisa encontrar um outro caminho para segui-la. Enquanto isso, câmeras no paraíso monitoram todos os movimentos das crianças, e 2 membros da equipe de monitoramento revelam que estão estudando experimentos com câmeras em todo o paraíso. As crianças são alvo de seus estudos, mas muitos passam despercebidas, até que Tokyo e a garotinha começam a descobrir a verdade sobre o que está acontecendo. Em seguida, Tokyo encontra uma máquina que se move contra a parede, permitindo que ele consiga subir. Enquanto ele segue a garota pelo duto de ventilação, a equipe do paraíso já está monitorando seus movimentos, mas Tokyo não pode ser visto na tela. Finalmente, eles chegam a um laboratório cheio de recipientes experimentais contendo bebês sem rostos e que também possuem estranhos tentáculos crescendo em seus corpos. Um dos bebês faz um gesto de abraço para Tokyo e ele se aproxima curiosamente. Nesse momento, um alarme soa na sala, indicando que há um intruso. A menina pula pelo duto de ventilação, mas Tokyo fica parado sem reação. E no momento em que o alarme dispara, os membros da equipe enviam um deles para verificar o que aconteceu. Tokyo, ainda em estado de choque, é chamado pela menina para fugir com ela. E após saírem, o bebê estranho sussurra o nome de Tokyo, lembrando-se dele. Em seguida, a cena muda para o lado da diretora, que tem um robô chamado Mina ao seu lado, que conecta tudo no paraíso. O céu é como o corpo de Mina, e ela pode sentir tudo o que acontece lá. Porém, nem ela percebeu a presença de Tokyo, e o diretor interpreta o alarme como um erro. As câmeras do paraíso estão em todo lugar, mas ainda há muito a se descobrir sobre o que está acontecendo com as crianças experimentais. Agora, saindo do céu e voltando para o outro lado, Kiruko e Maru descobrem o gigante peixe que come humanos no navio. Esse estranho peixe tem uma habilidade parecida com a da garotinha Kuko. Com muitos braços humanos em seu corpo, ele pode se mover rapidamente com seus braços grudados na parede. Esse monstro tem braços humanos e uma película de água protetora e a habilidade de cuspir flechas de água, assim podendo atacar humanos. Até mesmo a arma de Kiriko não pode feri-lo. E se o monstro continuar atacando o navio, o casco será destruído e eles não chegarão à costa. Kiruko observa que o monstro depende da película de água em seu corpo para se defender e grudar na parede. Então ela cria um plano perigoso para levá-lo para dentro do navio e combatê-lo lá. Mas Maru não precisa participar. Kiruko corre para o convés para chamar a atenção do monstro enquanto procura uma saída para escapar. Na cabana, Kiruko e Maru encontram várias caixas de papelão cheio de vegetais
vegetais, e muita maca e muitas ervinhas, se é que você me entende. Eles descobrem que a umidade do peixe estranho foi absorvida pelas caixas e a ervinha, o que fez com que a película de água dele desaparecesse e o monstro se transformasse em um peixe comum e bem ressecado. Com a ameaça neutralizada, Kiriko pede a Maru para matar o peixe. Quando Maru toca num peixe, ele começa a emitir um gás branco e morre instantaneamente. Fica evidente que Maru tem a habilidade especial de matar monstros ao tocá-los. Em seguida, as pessoas do navio agradecem a Kiriko e Maru por eles eliminarem um monstro, e o capitão oferece uma recompensa em troca. Porém, Kiriko recusa a oferta, pois acredita que eles só estavam salvando suas próprias vidas. E nesse momento, Kiriko saca uma pistola e pergunta ao capitão se ele reconhece a marca na arma. Um dos tripulantes reconhece a marca e dá informações a eles. Enquanto caminham pela estrada, Kiriko e Maru avistam um edifício associado à marca na pistola, e bem animados com a nova pista, eles partem imediatamente para investigar. No entanto, descobrem que o tripulante confundiu a marca com o logotipo de um pássaro em uma loja de departamentos, ou seja, a pista não leva a lugar nenhum e eles são obrigados a continuar sua busca. Maru e Kiriko encontram algumas sobremesas deliciosas. Enquanto isso, Tóquio estava na sala de aula revisando suas aulas quando notou um garoto chamado Shiro levando Mimihime para um canto isolado. E nesse lugar, Shiro disse a Mimihime que sempre teve sentimentos por ela. Mimihime ficou confusa, mas ele explicou que não era o caso e que não conseguia fazê-la entender seus sentimentos. Tóquio estava ouvindo a conversa toda e ficou pensando sobre o que Shiro havia dito e depois visitou o amigo doente chamado Tarao. Tarao tinha muitas manchas escuras por todo o corpo e parecia estar com muita dor. Tóquio o confortou e prometeu brincar com ele quando ele se recuperasse e fez ele fugir. Kona, um amigo de Tóquio, explicou que era normal que os humanos se apaixonassem. Tóquio ficou feliz com as palavras de Kona e começou a pensar nisso à noite, mas foi interrompido com uma notícia urgente de que a condição de Tarao havia piorado e ele precisava vê-lo imediatamente. Tarao pediu desculpas por ter beijado Tóquio forçado e o aconselhou a fugir dali, pois algo perigoso estava acontecendo. Os acontecimentos recentes despertaram questionamentos sobre os mistérios que se escondem nesse paraíso, um lugar onde as crianças possuem habilidades especiais, incluindo prever o futuro e evitar serem monitorados. Além disso, existem bebês estranhos em um laboratório que podem estar ligados aos monstros que surgem lá fora. E Maru, que tem a mesma aparência de Tóquio e a habilidade de derrotar monstros também. E se você está curtindo esse anime, então já deixa seu like no vídeo. Do lado do paraíso, Tóquio corre para visitar seu amigo Tarao, que está gravemente doente. Ele estranhamente aconselha Tóquio fugir desse lugar, afirmando que algo perigoso está para acontecer. O que será, galera? E nesse momento, Tóquio fica sem entender o que seu amigo quis dizer, pois está muito abalada e triste com medo que seu amigo morra pela doença. E do lado de fora, encontramos Maru e Kiriko em uma nova cidade explorando o lugar. Maru está decepcionado porque não encontrou nada sobre o céu, mas essa cidade pode trazer muitas pistas, visto que há muitas pessoas reunidas nela. Maru está jogando no fliperama e, por ser novo ali, vários delinquentes começam a zoar ele. Eles querem encrenca a todo custo. Então Maru perde a paciência e desce a lenha na galera toda. Kiriko aparece para ajudá-lo. Ele até perdeu um dente na briga, mas diz que está tudo bem e que logo crescerá de novo. Eles então fogem dos bandidos e se escondem em um apartamento com medo de serem encontrados. Estando seguros, Kiriko pede a Maru para relembrar seu passado novamente, na esperança que ele perceba algum detalhe importante sobre o céu. Então conhecemos um pouco sobre Maru. Ele nasceu no mesmo ano que o desastre aconteceu no mundo. Maru vivia com outras crianças e alguns adultos, mas infelizmente o lugar onde viviam foi fechado e algumas crianças foram levadas pelos pais. E as crianças órfãs, como Maru, só restavam seguir as mais velhas e viver coletando restos de lixo e sucata. 3 anos depois, o líder do seu grupo foi morto por algum tipo de guerra entre gangues. Então Maru foi levado junto com outras crianças pelo assassino e viveu mais algum tempo assim, até que foi encontrado e adotado por uma mulher chamada Mikura, que ensinou como ele podia matar monstros com sua habilidade. Inclusive foi ela que pediu a Maru para encontrar o céu. Foi quando ele conheceu Kiriko que acabou não tendo informações suficientes da história. Então ela planeja sair e pega um mapa da área tentando encontrar algo novo. Ao chegar na cidade, ela descobre que os bandidos que eles brigaram
estão procurando por Maru, quando ouve um deles dizendo desistir de procurar pelo garoto. Em vez disso, eles devem se encontrarem no Ministério de Reconstrução. Porém, alguns não levam isso a sério, porque a notícia da chegada repentina do Ministério de Reconstrução já se espalhou há muito tempo. A palavra Ministério de Reconstrução mergulha Kiruko em uma memória. Quando Kiruko ainda era Haruki, Robin uma vez disse a ele que desde o grande desastre surgiu uma organização que sequestrou especialistas de alta tecnologia em todos os lugares, na esperança de usar este grupo com talentos para reconstruir a sociedade humana e governar o mundo. E Kiruko não esperava que ainda houvesse rumores sobre isso. Nesse momento, Kiruko pega o mapa e recarrega sua pistola especial. Ela está de volta, muito preocupada com Maru, temendo que tenha sido comido por um monstro. Ela desesperada grita por ele e nessa hora Maru salta da sala do lado, pedindo para ela. Kiruko pede a Maru para não sumir assim de repente sem avisar. Ela começa a chorar, demonstrando que carrega muito sentimento por ele. Como sua família e amigos a deixaram, ela está realmente com medo de perdê-lo também. Maru logo se aproxima e abraça Kiruko, falando que sempre estará ao seu lado. Quando Kiruko finalmente se acalma, ela puxa o mapa que mostra um lugar que tem água 100% segura, pois depois que o mundo ficou assim, é praticamente impossível encontrar água 100% segura. Talvez só exista num paraíso. E mesmo que eles não consigam encontrar o que procuram, eles decidem ir até o local dar uma olhada. E de repente o capitão do navio que eles estavam aparece pedindo ajuda deles, já que eles demonstraram que são fortes destruindo o monstro no navio. Ele pede que eles sejam seus guarda-costas. Eles precisam proteger a parte dos órgãos do peixe monstro derrotado no navio. Dizem que existe um médico nas proximidades que trabalha com experimentos. Além do homem poder ganhar uma boa grana com isso, ele diz que o médico combina os órgãos de um monstro com humanos, tornando os corpos poderosos até conseguir a imortalidade. O capitão mostra os órgãos coletados por ele, mas ele acidentalmente os deixa cair, perdendo tudo. O homem então desiste de procurar o médico, enquanto Kiruko suspeita que o médico pode combinar os órgãos de monstro com humanos, pode ser o mesmo médico que fez a cirurgia dela e que ela está procurando. Os jovens decidem ir até o local para investigar. No paraíso, um dos pesquisadores descobre uma pegada deixada na parede do laboratório, percebendo que alguém invadiu secretamente. Então, ele começa a investigar quem poderia ser, enquanto as crianças do lado de fora estão cantando e dançando, tentando animar Tarao, que está muito doente. Mas infelizmente, as esperanças dessas crianças estão fadadas ao fracasso e decepção. Quando Tóquio acorda no dia seguinte, recebe a notícia que Tarao faleceu devido à doença. Logo depois é realizado um funeral para ele e todos ficam muito tristes. Então Tóquio pergunta a Kona se Azura também morreu dessa mesma doença. Kona fica nervoso depois da pergunta. Em suas memórias, Azura não morreu de doença, mas escolheu por um fim na sua vida. Mas Kona não diz a verdade a Tóquio, então ele responde que talvez sim. E enquanto as crianças estão de luto, o robô Mina diz que as amostras foram recolhidas e que agora o corpo de Tarao pode ser cremado. Ouvindo isso, a diretora chora, visto que essa é a segunda criança que faleceu no céu. Durante a conversa, é dito que Tarao morreu de uma doença desconhecida, mas que Azura deu um fim na sua própria vida porque não aceitava seu corpo. A diretora está triste, mesmo ficando claro que as crianças são experimentos, mas ela parece criá-los como seus filhos. Ela fica pistola e se pergunta como Tarao contraiu essa estranha doença. Então o pesquisador diz que eles não sabem, mas estão trabalhando duro para tornar as crianças imunes a várias doenças. E fica claro que alguma criança aí pode morrer de alguma doença, o que deixa a diretora furiosa, ordenando os pesquisadores descobrir logo a causa antes do dia do destino. Galera, confesso que eu não sei o que ela quis dizer com esse dia do destino, mas tenho certeza que não é coisa boa. Galera, então preste bem atenção e guarda bem essa cena. Algo estranho também acontece depois que eles cremam o corpo de Tarao. Todos ficam chocados ao ver uma coisa preta e estranha, como se fosse uma espécie de casulo nas cinzas. Durante a noite, Tóquio está vomitando no banheiro. Ela deve estar com a mente muito abalada, ou será que ela está doente? Tóquio rapidamente vai até um médico robô para verificar sua saúde. Felizmente, ela só está cansada, então vai descansar um pouco. Mas do nada, ela nota que os pés de alguém aparecem de repente. E de repente, um ET aparece na sua frente flutuando, perguntando qual é a sua especialidade. E nesse momento, o corpo de Tóquio começa a mudar em uma forma estranha. Mas logo ela acorda, pois isso era somente um pesadelo. E ainda com medo, Tóquio sai e vai até o quarto de Kona buscar conforto. Enfim, e ao mesmo tempo, é descoberto que as pegadas na parede do laboratório era na verdade de Tóquio. O pesquisador não entende porque Tóquio
Tóquio não é vista nas câmeras. Do lado de fora, Kiruko e Maru planejam coletar água potável antes de ir até a Ordem Imortal, uma organização que faz experimentos com humanos e monstros. Então eles guardam suas coisas na pousada de uma garota. Eles chegam até o local marcado no mapa, que diz conter água 100% segura, mas logo percebem que estão em um estacionamento subterrâneo inundado e que não tem água limpa. E antes que eles pudessem descobrir por que está marcado como fonte de água segura, eles encontram um homem que está muito ferido. Esse homem pede ajuda, dizendo que é um monstro por ali, e de repente a coisa aparece atacando eles. Eles correm rapidamente e Kiruko consegue derrubar um pilar de concreto com a pistola, acertando o monstro. Kiruko pede a Maru para usar sua habilidade para matar o monstro, porém Maru não consegue ativar essa habilidade, notando que aquilo não é um monstro, mas sim um urso gigante e faminto. Eles rapidamente sobem em uma plataforma alta, já que assim estão seguros por enquanto. Eles esperam que o urso gigante vá embora, mas depois de muito tempo, a fera ainda continua lá. Kiruko pretende usar sua pistola contra o urso, porém a bateria da pistola cai lá embaixo, e como ela não tem capacidade de recuperar a bateria lá embaixo, ela promete deixar Maru tocar em seu corpo se ele conseguir a bateria de volta. E logo de cara Maru fica assustado e reclama em descer, mas depois de ouvir isso, ele vai sem pensar, galera, e rapidamente ele consegue pegar a bateria e corre antes de o urso atacá-lo. E depois do trabalho em dupla, Kiruko consegue acertar o urso no último disparo da pistola. O homem ferido é resgatado e eles voltam para a pousada. Kiruko pensa sobre o acidente ocorrido, suspeitando que alguém marcou o local no mapa de propósito, sabendo que havia um urso no local, atraindo as pessoas pela falsa água potável e assim serem mortos pela fera. E enquanto Kiruko analisa a situação, Maru pergunta se ela esqueceu da promessa que fez, caso Maru recuperasse a bateria. Então ele pula em cá. A garota dona do hotel entra num quarto. Ela diz que eles não podem fazer coisas indecentes ali, e furiosa, ela avisa para que eles não sujem nada no quarto. Então ela arrasta Maru para outro quarto e, por incrível que pareça, o jogo lá, ele sente que usaria a habilidade no coração da garota, do mesmo jeito que, por algum motivo, ele grita. O barulho dentro do quarto é tão grande que a Kiruko fica vermelha vendo a cena, e enquanto Maru tenta se explicar, Kiruko está muito envergonhada com a situação. Felizmente, a garota explica o mal-entendido, dizendo que ela que foi atrás de Maru. Pense no alívio do cara. Então a garota revela ser órfã e sonha em administrar de Maru. Enfim, ela quer ganhar dinheiro com seus negócios. Kiruko e Maru voltam para o quarto e Maru tenta contar a sensação estranha que sentiu ao tocar na garota. Kiruko fica surpresa depois de ouvir isso e no dia seguinte eles se despedem da garota, que está muito triste. O motivo é porque o homem que foi salvo do urso acabou morrendo. Ele era o chefe dos guardas e cuidava dela. Eles, com pena da garota, pedem para ela acompanhá-los, mas ela recusa. Então o casal continua sua viagem e durante o caminho, Kiruko segura a mão de Maru. Será que vai rolar alguma coisa, galera? Maru e Kiruko chegam em uma cidade totalmente deserta. Eles planejam atrair as pessoas da Ordem Imortal e, como isca, eles fazem uma placa informando que trabalham matando comedores de homens. E para matar a fome, o casal pescam alguns peixes e durante a noite eles estão em um lugar aberto sobre uma fogueira, esperando atrair a atenção de alguém. E sem perceber, eles já estão sendo observados por dois homens. Um deles perguntam se os dois são de alguma organização, dizendo que irá denunciá-los. Logo eles vão até um local secreto onde um homem aparente está fazendo uma cirurgia. Um dos capangas diz que encontrou duas pessoas suspeitas com a placa escrita que matam comedores de homens. O médico parece irritado depois de ouvir isso e manda pegá-los. Logo, um grupo aparece e leva os dois para um lugar secreto. Curiosamente, vemos placas escritas exigindo que parem com os testes em humanos e libertem os pacientes. Kiruko diz que quer falar com o médico responsável mostrando sua foto, mas as pessoas não reconhecem esse homem, e Kiruko pergunta se eles são da Ordem Imortal, descobrindo que estão no lugar errado, e parece que os bandidos chegaram atrasados onde eles estavam. O casal decide ir embora, mas são impedidos, quando é revelado que aquelas pessoas são de um grupo contra a Ordem Imortal. Kiruko, confusa, pergunta se a Ordem Imortal tem um hospital gratuito. Então a líder, Mizuharashi, revela que há um ano atrás foi presa como cobaia deles e perdeu sua perna. O homem conhecido como Demônio é o Dr. Uzami. Na Ordem Imortal, as pessoas têm membros trocados por máquinas, pois antes da calamidade, as pessoas somente substituíam membros estragados, mas agora em um mundo sem lei, essa organização tenta até implantar as memórias de pessoas em robôs, para fazê-los imortais. A líder fala
que viu uma pessoa totalmente despedaçada, somente vivo por causa de máquinas. Quando a pessoa viu ela, pediu na mesma hora para morrer, deixando a mulher chocada. É dito também que essas máquinas retiram toda a humanidade de alguém, então por isso esse grupo é contra a Ordem Imortal. Kiruko e Maru descobrem que essa organização do mal também guarda em um porão um comedor de homens. Eles descansam no local enquanto Maru fica sem jeito. No dia seguinte eles falam com o Careca afirmando que foram pagos e vão matar o monstro. E no prédio da Ordem Imortal, várias pessoas fazem um protesto para distrair os guardas. Assim Maru e Kiruko encontram um monstro e podem matá-lo. Eles chegam até a garagem no subsolo, mas eles estranham não encontrarem nenhum monstro ali. E logo Maru suspeita que eles caíram em uma armadilha. Kiruko concorda, mas fala que somente prendê-los ali não faz nenhum sentido, se perguntando o que eles realmente estão tramando contra eles. Maru logo retruca, dizendo que eles servirão de cobaias. Kiruko compreende e suspeita que eles podem apagá-los com algum tipo de gás também. De repente, eles notam um casulo em cima de um carro e se aproximam para investigar. Maru diz que é um comedor de homens dormindo, então ele o mata, mas eles notam que tem outro monstro ali e decidem vasculhar toda a área. Kiruko acaba encontrando um maior ainda na parede e é revelado que o casal será a janta desses monstros em breve. Logo, o monstro surge e Kiruko atira nele, mas não acertou. Eles são rápidos e podem atravessar paredes. Os dois estão encurralados por vários monstros e logo ficam presos. Kiruko tenta atingi-los, mas a arma não funciona neles. Eles começam a comer Kiruko enquanto Maru está desmaiado. Ela grita desesperada pela sua boca. Por algum motivo, Kiruko entrou em transe e perdeu os sentidos, até que Maru a parou. Então Maru se aproxima e tenta tirar outra casquinha dela, mas leva um tapa na cara. De repente, um homem armado de preto aparece e olha o monstro morto. Então ele diz que eles precisam matar outra pessoa. Você não ouviu errado, matar outra pessoa. Espero que isso faça sentido para você. O homem então implora a ajuda deles e Kiruko pergunta seu nome e se ele faz parte da Ordem Imortal. Ele diz que nunca disse seu nome, mas que revela que o chamam de Dr. Uzami. Então o casal consegue chegar até a garagem da Ordem Imortal e lá matam vários monstros, quando de repente o homem conhecido como um demônio, o Dr. Uzami, aparece pedindo para que eles eliminem alguém. O grupo opositor à Ordem Imortal continua protestando contra os experimentos humanos, até que um maluco no meio da galera joga uma pedra nos guardas e quebra o vidro. Eles revidam jogando de volta a pedra, que bate numa placa e desvia, assustando a líder, que cai de cabeça no chão. O grupo opositor xingam os caras e depois vão embora levando a mulher desmaiada. E nesse momento, vemos algumas pessoas que podem ser importantes no futuro. Um jovem diz que eles parecem estranhos e mais violentos agora. O homem de bigodinho estranho fala também que eles têm uma visão totalmente errada sobre a Ordem Imortal. Em seguida, o amigo de Mizuhashi chega avisando que os monstros do porão foram todos mortos por Kiruko e Maru. Então o líder Careca dá a má notícia: Mizuhashi está morta. E ele fala que antes disso, ela sofreu muito até perdeu a sua perna, e que ele é grato a ela por ter salvado a sua vida, resgatando ele da Ordem Imortal. E sabendo que os monstros não podem mais ser usados contra seu grupo, o Careca planeja atacar a Ordem Imortal. Então vemos Maru e Kiruko com o tal Dr. Uzami, em um lugar com várias pessoas alojadas, e parece que todos ali estão doentes ou feridos. Então várias pessoas se aproximam do médico pedindo a sua ajuda. Um homem com uma prótese, uma mulher com seu filhinho e outras pessoas. Então Uzami diz que alguém cuidará disso. Ele vai embora dizendo que se ficar ali não terá mais fim. Maru e Kiruko encontram uma pessoa em sofrimento sem as partes de seu corpo, do mesmo jeito como a líder dos casacos brancos havia dito. Logo, o doutor friamente fala que essa é a pessoa que eles devem tirar a vida, do mesmo jeito como mataram os monstros da garagem. Maru nota que o paciente está olhando para ele como se pedisse ajuda. Maru está muito desconfortável com aquilo e questiona por que apenas não desligam os seus aparelhos. Galera, preste bem atenção agora, porque é revelado algo muito cabuloso. Uzami diz que se a pessoa não for morta com a habilidade de Maru, ela viraria um comedor de homens. E ainda assustados, Kiruko pergunta se os comedores de homens eram humanos. Uzami fala que eles são diferentes. Foram humanos que morreram de uma doença que os transformaram em monstros. É revelado também que na Ordem Imortal, eles tentam manter as pessoas vivas o
máximo que podem. E quando partes do corpo dessas pessoas são afetadas pela doença, essas partes devem ser amputadas com o propósito de prolongar ao máximo a vida dessas pessoas e impedir que eles também se transformem em monstros, né? Mas galera, pensem comigo, se a líder Mizuhashi esteve na Ordem Imortal, teve uma perna amputada e agora está morta, o que vai acontecer com ela? Quem souber, deixa a resposta aí nos comentários. Então vemos que a paciente já está no seu limite e nem os aparelhos ajudarão mais. O Dr. Uzami fala que já faz essas coisas há muito tempo e ele pede para que ela morra como humana. Maru fica pensativo se matará aquela mulher assim enquanto olha suas mãos. Então vemos Mimihime em um lugar bastante escuro. Ela diz que está com muito medo e não sabe onde está. Então alguém aparece e ela diz que está muito feliz porque ele veio. Tudo fica iluminado e ele pega a sua mão. Logo vemos ela cantando feliz. Quando Tóquio aparece perguntando por que ele está tão feliz. E com o rosto corado, ela fala que teve um sonho bom, mas que não lembra mais. Então vemos Maru testando sua habilidade na paciente. Ele diz que realmente funciona, mas questiona se ela realmente quer isso também. Essa mulher, galera, só pode escutar com aparelhos e fala através de um tablet. Então ela diz que quer ver o céu uma última vez. Que triste, cara. Maru fala que se não for feito isso, ele não fará nada. Então eles tentam realizar seu último desejo. O grupo opositor aparece na Ordem Imortal, então o guarda aliado deles se aproxima quando é atacado por uma mulher que diz estar vingando a morte da líder. As pessoas ficam assustadas com o que vê, mas no fim concordam. Um homem aparece gritando que os jaquetas brancas estão vindo armados até os dentes. Então todas as pessoas que estão ali precisam evacuar o local. Maru percebe o barulho das pessoas gritando lá embaixo, mas Uzami diz para ignorar. Enquanto finalmente a paciente está olhando o céu azul. Ela parece estar chegando no seu limite, então eles sabem que já está na hora. Maru olha para ela com muita tristeza e realiza o ato. O doutor diz que seria mais fácil deixar ela virar um monstro, demonstrando compaixão nas suas palavras, diz que a fez sofrer por muito tempo. E de repente Kiruko nota algo escrito no tablet e entrega a Uzami. A mensagem dizia: obrigado por me deixar morrer como humana, obrigado por tudo, te amo. E nessa hora, Uzami está aos prantos chorando muito. O fim da tarde chega e Uzami mostra um acampamento onde todos devem ir e diz que ficará lá para enterrá-la. Então o doutor diz a Maru e Kiruko que as instalações no prédio foram feitas para ela, mas agora não serviriam mais. Maru fala que ainda há muitas pessoas feridas, mas Uzami diz que só fazia aquelas coisas porque isso deixava ela feliz, mas que agora nada disso faz mais sentido. Então descobrimos a verdade sobre os opositores. O careca fala que acabará com as facções infantis e agora dominará tudo. E também vemos que um monstro ainda ficou vivo lá na garagem. Kiruko pergunta se alguém conhece as pessoas das fotos. Então alguém reconhece Robin e diz que ele é o Dr. Inazaki, e que bem antes de os jaquetas brancas chegarem, cerca de 2 anos atrás, ele estudava as técnicas de cirurgia do Dr. Uzami, mas ele sumiu sem deixar pistas, prometendo que não deixaria ninguém mais morrer. Kiruko fica muito feliz em saber que Robin ainda está vivo. Maru pergunta a demora de Uzami em enterrar o corpo. Então vemos Uzami sentado ainda com a mulher em seus braços e com uma arma na mão. É exatamente isso que vocês estão pensando, galera. E após o som do disparo, Kiruko e Maru corre até lá e vê o que aconteceu. Maru fala que suas mãos só trazem morte, mas Kiruko conforta ele, dizendo que ele salva muitas pessoas quando mata monstros. Galera, algo que chama muita atenção também é a moeda na mão de Uzami, pois ela tem o mesmo símbolo da arma de Kiruko, o que pode ser uma pista para encontrar o paraíso. Galera, se vocês estão curtindo esse anime, então deixa muito like e se inscreva aí para não perder os próximos vídeos. Agora eu te vejo no próximo vídeo top que eu deixei aí na tela. E até mais.